Ordem ainda tem muitos personagens que simplesmente sumiram, foram esquecidos, que não tiveram tanta relevância assim, ou o fandom ignora. E nesse vídeo nós vamos comentar alguns deles, a mais, que já teve um vídeo sobre isso. Se você quiser eu vou deixar no card, mas pode assistir esse aqui sem problema, sem ter visto o outro. Depois você pode ir pro outro, pode ver o outro antes desse, fica à vontade. São só mais personagens. E esse vídeo vai estar interessante, porque tem personagens realmente bons, no sentido narrativo. Então fiquem aí com mais personagens que simplesmente sumiram. Vou começar por um que é o menos esquecido dessa lista, mas que continua sendo esquecido, que é a Layla Verdante. Bom, se você não se lembra dela, eu não te julgo, porque que nem o Klaus do último vídeo, ela não apareceu na série, ela apareceu no Sobrevivendo ao Horror. Como um exemplo da trilha ocultista de Parapsicólogo, que por sinal é uma trilha que eu gosto muito. Porque, em contrapartida com o que a gente conhece no geral de Ordem, essa trilha, ela usa o paranormal para meio que curar a pessoa, no sentido de acalmar ela. É como você entender o paranormal, no sentido de compreender mesmo, não de adquirir o conhecimento paranormal, isso ajudasse você. A trilha é muito interessante, eu quero muito que ela seja explorada. Mas falando mais sobre a Layla, a única informação que a gente tem é que ela é psicóloga sênior nas indústrias Panacea. Ou seja, que em algum momento as indústrias Panacea vão voltar. O que não me anima muito, porque eu não curti muito quarentena. Mas eu acho que se trabalhada com personagens mais interessantes, ia ser melhor. Mas enfim, e também, né? Nós temos o querido sobrenome dela, né? Verdante. Parente da Paula Verdante e do Oswaldo Verdante. Oswaldo, né, nome que é citado lá no shorts que eu postei essa semana sobre os nomes mais comuns de Ordem. Vai lá assistir, eu juro que tá legal. Bem, Oswaldo Verdante, nome que já foi citado em OSNF, foi confirmado pelo Selbit ser alguém relevante por causa da empresa dele e por causa de envolvimentos políticos. Paula Verdante, que está associada com o Oswaldo, a Desconjuração e o Santo Berço. E agora temos uma Verdante associada às indústrias Panacea. Mas rapaz, essa família tá uma resenha, hein? Espero que apareça em algum momento, porque realmente tá curioso. Tem tanta gente assim importante aí, que é isso. Mas enfim, só vou dar uma adendo que eu gostei do design dela. E é isso. O próximo personagem, rapaz, não tá em ordem de qual é mais esquecido e qual é menos esquecido. Mas esse aqui eu acho que eu não vi mais ninguém falando sobre desde, sei lá, o final de Desconjuração. E como tá chegando aí a HQ do Jogo do Anfitrião, eu acho que vai ser incrível trazer ele de volta. Que é o Brian Medina. E quem que é esse cara? Eu tenho confiança de que você não lembra de quem é ele. Porque ele apareceu em um único episódio. Que foi no episódio do Anfitrião em Desconjuração. Este cara, que talvez você não se lembre, mas ele estava no mesmo ambiente em que tinha os puzzles lá pro Rubens, o Johnny, a Erin e o Fernando resolver. Ele tava lá. Tá tranquilo. O que tá acontecendo? Onde eu vim parar? Aí é difícil, né, essa parte aí. Como que você lembra de alguma coisa? Eu tava resolvendo um enigma de internet. Aí tinha as coordenadas pra achar o prêmio, eu vim pra cá. E aí os caras mascarados me pegaram e me jogaram aqui. Ai, meu Deus, eu grito assim, Johnny, mais um. Tá, daí enquanto ele grita pra mim assim, eu olho pra trás, eu olho pro Fernando, eu ainda tô com a mão no ombro dele, eu dou tipo uns tapinhas assim na cara dele, tipo, não tapa forte mesmo, só tipo, fica bem aí e vou lá pra junto com eles pra ver o que tá acontecendo lá. Enigma de internet? Eu vou seguindo o Johnny assim, meio olhando pra baixo. Enigma. Eu gosto, tem uns desafios, se chama de geocache, as pessoas botam desafios na internet que tem recompensa em dinheiro em lugares. Eu sempre fiz, não era nem pelo dinheiro, era mais pelos enigmas mesmo. Mas eu sabia que um dia ia dar merda. O Gonzales, ele sempre me falou. Gonzales? Era o meu primo, Gonzales? Ele era policial. Tem gente que faz isso? Você não escutou seu primo que é policial? Ele morreu. Você tá livre, garoto, eu falo pra ele. Ele tá com a gente, Lu. Eu posso ir embora? Eu continuo com a arma em mãos, assim. Seus olhos mudaram. Tá tudo bem, moleque. Tá tudo bem. Mas você não tinha visto ele antes? Eu tô tão confuso. Ai. Não tenho muito tempo pra explicar, mas quem são vocês? Eu falo, Rubens, você quer explicar pra ele? Quer que eu fale? Fala você, tá doendo tudo. Eu falo, bom,
Messi, você vai ter que me ajudar se eu falar alguma merda. Tá? Eu corrijo, não se preocupa. Tá bom, fala. Enquanto isso, eu posso ficar vasculhando os corpos deles pra poder ver essa tecnologia. Tudo bem. que eles A estão usando? gente eu falo depois, pode ir. Tá, eu falo mais alto então, pra ela tentar ouvir também. Pode Tá. falar. Tá? Eu falo, bom, a gente também é da Ordem. A gente deixou... Nós fomos capturados de propósito. A gente tava investigando aqui esse culto. Um tal de anfitrião. Carteira. Vocês veem o Brian, ele tá intrigado assim. O que é ordem? Brian, então, é o seguinte, é uma parada muito louca, você não precisa saber nada disso, só fica bem longe disso tudo, viu? Acho que espero que você tenha aprendido a lição. Eu chego pra ele, chego Harry. perto dele assim, colo na frente dele e falo... Cara, e não vale a pena ficar seguindo essas coisinhas da internet aí, cara, esses enigmas aí, que você vai se meter numa furada, beleza? Então, eu percebi. fica tranquilo lá e esquece desse tipo de coisa, tá? Que isso não vai te levar a nada. Eu percebi. Bom, eu vou nessa. Eu só quero sair daqui antes que apareçam mais deles. Obrigado mais uma vez. É isso. Boa sorte, Tá bom. falo pra ele. Falou. E ele sai correndo desesperadamente. Pulou o negócio. Tem bastante coisa, mas... E, inclusive, essa parada dos NPCs é uma parada que eu posso mostrar. Os NPCs extras eram NPCs que eu tinha meio que na manga pra qualquer coisa, porque é um RPG, eu não sei o que vai acontecer. Então eu preciso de coisas extras, eu preciso de coisas que eu não tô preparado. Então eu tenho essa janela de NPCs extras, que são pessoas que poderiam se tornar importantes a qualquer momento. Por exemplo, uma delas é o Brian Medina, que tava no episódio do Anfitrião, que era o primo do Gonzalez. Ele tava aqui separadinho, agora ele tá aqui. Bom, levando em consideração que o Celpit falou que poderiam vir a se tornar importantes, provavelmente ele estava se referindo à sessão do anfitrião, mas agora o Brian sabe da ordem, né? Então, veremos, né? Vamos ver se o Gonzalez vai deixar um herdeiro por aí. Vai deixar um herdeiro, né? O filho dele. Agora, nós temos uma personagem mais conhecidinha também, porque foi muito presente, mas, dado ao contexto geral das coisas, é consideravelmente uma personagem esquecida. Eu tô falando da Emília. A Emília, resumo da ópera, estava em quarentena. Ela era a filha do Anderson, que também participaram daquele... Não dá pra chamar de evento, mas eu vou chamar de evento. Aquele evento que levou os protagonistas de quarentena pra serem testados, pra dentro das indústrias e tal. Eu realmente preciso reassistir quarentena, só tenho que criar coragem. Mas ela foi levada pra lá, chata pra caramba. O bonequinho é chata, mas dá pra dar um desconto, porque a ideia era ser realmente chata, por causa que, lá vem a curiosidade, ela era baseada na Jade, sei lá, eu desculpa, mas eu não assisti as aventuras de Jack Chan. Em minha defesa, eu lembro que passava, mas eu achava muito chato, não era o tipo de desenho que eu gostava de coisa mais colorida quando era pequeno. Mas enfim, é baseado nessa personagem aí, tanto que o nome original era pra ser Jade/Jade, é Jade, né, porque é em inglês, mas era pra ser baseado, só que trocaram pra não ser uma referência tão óbvia, e mesmo que fosse gente, eu não ia reparar, mas também eu não assisti, né, quem sou eu pra falar. Mas a frase dela a frase que consta na wiki, né, I promise, Daddy, eu vou encontrar a cura. Então, talvez a gente possa ver ela, né, ela prometeu, né, ela vai cumprir isso daí em tela, em off, em missão secundária, em quê? Ou não vai cumprir, vai ficar por isso. E aí, mas tá aí, né? Espero que reapareça. Seria muito interessante ver ela junto da Layla, né? Enfim, esperemos que o futuro nos aguarda. E ela não é gringa, ela fala português. Seria muito interessante ver ela e o Diego junto de volta, né? Nossa, o que eu não daria pra ver o Peck numa mesa mais tryhard? Porque pensam comigo, o Peck, Diego, fala português, obviamente, né? Mas é um personagem BR. Ele era muito amigo da Lucy, que era quem ficou no papel de cuidar da Amy. Então ele meio que pode ter carregado esse cargo. Até porque ela ficou meio que sem pai, né? Daí eles voltam juntos pesquisando em Apocalipse. Ia ser da hora. Até porque é meio difícil trazer um bando de gringo de novo, né? E também ia ficar aquele negócio, tipo, é focado em português. Daí tem uns caras lá que não sabem português. Mas o Diego é plausível de trazer ele de volta. Não sei o que os outros players iam achar. Mas eu acho que eles iam levar de boa. Até porque eu acho uma situação compreensível. Mas enfim, tô especulando demais. E
é isso, jogando isso daí na mesa. E o Peck participou daquele videozinho, né, de especial de 6 anos. Foi muito fofo, aliás. O Peck é um cara muito fofo, né, pelo amor de Deus. Gosto muito dele. Mas, obviamente, se fosse pra mim apostar entre isso acontecer e isso não acontecer, eu apostaria que não ia acontecer. É só jogando isso na mesa num universo de possibilidades. O medo é infinito, gente. Possibilidades são infinitas. Mas enfim, próximo personagem. O próximo personagem, ele é meu xodózinho. Eu gosto muito dele. Que pra mim é o melhor personagem NPC dos Sinais do Outro Lado. Que eu tô falando do Dom. Mais conhecido como Donisvaldo. Moleque, ele teve a memória apagada. Mas o pai dele simplesmente sumiu. Ele mora perto de onde tá o Sino de Tenebres. Não é possível que esse moleque vai simplesmente sumir. E principalmente porque ele tinha aquela ambição, né, de querer saber mais sobre o paranormal. Mano, eu gosto muito dele. É um personagem tão simples, tipo, ele tem um irmão gêmeo. Ele é o emo. Entre os irmãos, ele é o emo. E ele queria saber mais do outro lado. Ele fez amizade. Nossa, velho. Eu fiquei tão triste quando apagaram a memória dele. Mas eu quero muito que ele volte. Eu não sei. Tipo, tem justificativa pra ele não voltar. E provavelmente ele. Ó, o Selbit, ele provavelmente vai voltar. Mas faria muito sentido ele não voltar. Mas eu pessoalmente queria muito que ele voltasse, porque eu gosto muito dele. E agora ele já vai estar mais velho, né? Ele estava com 15 anos. Se ele aparecesse em Apocalipse, ele ia ter pelo menos 40. Rapaz, tem muito... Por favor, que ele não tenha continuado sendo um fazendeiro, que ele tenha virado um agente muito da hora da ordem. Por favor, ou um ocultista. Por favor. Eu vou rever esse doll. Eu vou rever e eu vou tentar pegar vou tentar procurar alguma coisa que indique que ele vai voltar. Eu vou tentar. E agora nós temos o grande astro do vídeo, que ele não era pra ser lembrado. Ele era pra ser de longe o personagem mais esquecido do Ordem, que quando ele voltasse todo mundo ia ficar: nossa, como assim? Como assim? Como que a gente não reparou uma coisa dessa? Mas obviamente, como a galera de Ordem é fissurada e é só assistir umas temporadas recentes e reassistir o Segredo da Floresta, que dá pra pegar isso. E eu estou falando do assombrado que fugiu durante a luta com o Carniçal. Caso você more dentro de um formigueiro ou não tenha o Twitter, existe um assombrado que na luta de O Segredo na Floresta contra o Carniçal, ele simplesmente fugiu e foi embora. Os assombrados que estão em choque. Os dois assombrados que estavam faltando, um deles tinha tomado um tiro. Eles olham assustados. O que foi que vocês fizeram? O que foi? E um deles vira e sai correndo, enquanto o outro... Então a gente ainda tem um assombrado por aí, que provavelmente vai aparecer em Apocalipse. Talvez de uma forma cômica, porque, tipo, sei lá, o Victor Hot só prendeu ele. Ou ele pode ter virado um cultista muito brabo de morte, que tá controlando os enraizados, controlando, entre aspas, né? Porque não dá pra controlar a criatura do outro lado, se você não for o diabo. Mas é isso aí, não tem muito o que falar. Tem um assombrado vivo aí. E é isso. Não sei se na HQ foi ressaltado alguma coisa, porque eu não tenho as HQ de OSNF ainda, mas... Talvez, se alguém tiver e na HQ tiver comentado alguma coisa, tiver algum painel sobre ele fugindo, sei lá, fala aí nos comentários. E por fim, provavelmente, talvez o Brian Medina bata de frente, mas eu acho, pelo menos pra mim, na minha bolha no geral, assim, ele é o personagem mais esquecido de Ordem Fácil, em proporção. Eu tô falando do Frederico Mari. Talvez alguns não se lembrem de cabeça e não se culpem por isso, porque ele realmente é underground. E os Desconjuração Fags provavelmente vão lembrar. Não provavelmente, mas tem mais probabilidade de lembrar. Eu poderia deixar a cena dele se apresentando, só que ela dura, tipo, um tempo razoável. E eu não acho legal deixar essa ser a maior parte do vídeo. Então eu vou colocar aí o tempo na tela em que essa cena acontece, e no episódio 17 de Desconjuração, porque é realmente uma cena muito boa. É um personagem bem bom mesmo, assim, em questão de narrativa, porque ele faz sentido e é legitimamente bom. E, tipo, não precisava ser tão bom assim. E ele é bem bom, bem escrito. E ele foi simplesmente esquecido. E causa um dilema moral muito interessante entre os personagens. Eu vou deixar o tempo aí na tela. Vão lá assistir no episódio 17, porque é realmente muito bom. Mas, só pra não ficar tão vazio, eu vou deixar a cena em que ele se apresenta.
Mas o tempo na tela de como começa aí a cena deles indo pro apartamento dele, tá aí na tela. É só irem lá e apreciem um momento muito bom desse episódio. Tudo bem. Você vê que ele não olha no olho de ninguém. O que vocês querem saber sobre aquela casa? O meu nome é Joey. Aham. Bom, Vocês não vieram me botar de volta, não. Vocês não vieram me botar de volta, não, né? não. Eu imagino que você tenha ido lá porque acharam que você era louco. Eu era louco. Eu já melhorei. Eu era... O que vocês querem saber? Vocês querem saber o quê? Fred. Frederico, tinha não me naquela chama desse casa? nome, não me chama desse nome. Frederico. Eu sinto muito. Frederico, o que tinha naquela casa, nós todos vivemos também. Nós todos enfrentamos e a gente acredita em você. Acredita no quê? Acredita no quê? Em tudo. Não era verdade. O Joey começa a olhar assim pros amigos. Um pouco estranho. O que não era verdade? Eu quero rolar uma psicologia, mestre. Pode rolar. Que foda. O que eu lembro? Sucesso bom. Você percebe que ele tá... É quase como se ele estivesse recitando algo que os psicólogos mandaram ele fazer. Não era verdade. Era... É coisa da minha cabeça. Eles batiam em mim. Não era verdade. Era só um sonho ruim. Mas eu acho que foi isso, gente. Ainda tem alguns personagens esquecidos. Mas eu acho que os mais esquecidos eu já comentei. Mas ainda tem criatura esquecida, tem detalhe, tem muita coisa ainda pra se falar. Então aguardem os próximos vídeos. O vídeo da Calamidade tá saindo aí. E aguardem porque tá bem interessante. Mas só pra deixar bem claro, eu estou fazendo esse vídeo da Calamidade muito antes do negócio do Play-Ray. Estou pensando sobre ela muito antes da live do Play-Ray. Então, se vier candango quando eu postar o vídeo falando no meio do Play-Ray postar vídeo, nem tente, porque eu estou pensando nisso muito antes. Eu vou ver o vídeo do Play-Ray e se eu usar alguma coisa que ele usou no vídeo, eu darei os créditos que nem foi na Teoria da Morte. Então, se vier algum candango me falando que you can take your horse out of the rain. Então, não enche meu saco, não. Mas é isso, gente. Eu emendei com um aviso aí no final. Mas foi isso, gente. Muito obrigado pra você que assistiu aqui até o final. Se você quiser dar um hype, se inscrever. Eu não comentei isso no meio do vídeo, então eu já acho que você pode dar uma colher de chá aí pra mim. Mas, falando sério, muito obrigado, porque pra quem assistiu, muito obrigado mesmo. O canal tá indo bem além do que eu tava esperando, eu tô realmente muito impressionado. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e até um próximo vídeo, que eu não garanto qual vai ser, mas eu acho que pode ser o de Calamidade. Então, é isso aí. Beijão. Fui.